E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal e no canal da FinTrender. Hoje é dia 17 de maio de 2023, mais uma quarta-feira. A gente está aqui para bater papo mais uma vez, hoje com a presença do Daniel Duarte, um cara que já participou aqui de algumas lives nos nossos canais e que é sempre muito bem-vindo, porque sempre traz um ponto de vista muito interessante a respeito do mercado. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu, no meu canal, particularmente, já debati bastante nas últimas 2 semanas, que são os tais dos BRC20s, né? E a gente bateu aí a marca ontem. Ontem estavam em 24.800 e poucos tokens de BRC20 já na blockchain do Bitcoin. Tem um site que chama brc-20.io que mostra exatamente isso. Eu vou já compartilhar a tela dele aqui com vocês. A gente tem uma capitalização de mercado hoje desses tokens de mais de 500 milhões de dólares. Bateu 1 bilhão, se eu não estou enganado, na semana passada. E está aí congestionando a rede Bitcoin. A gente tem falado bastante sobre esse assunto. Então, bora hoje conversar um pouco mais. Eu, pessoalmente, não cheguei a conclusão nenhuma, tenho as minhas impressões, mas estou aberto para mudar de opinião. Eu acho que a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto aqui pode ajudar na construção dessa impressão. Então é isso, Gustavo. Seja bem-vindo de novo mais uma vez aqui. E Daniel também. Bora começar a bater papo. Sejam todos. Deixa eu talvez fazer uma introduçãozinha aqui rápido. Talvez eu esteja menos por dentro desse assunto que você até, João, que você está tratando bastante. Eu acabei acompanhando aí na rebarba, vamos dizer assim. Acho que o Daniel até está bem mais acompanhado mais aí, até por conta das viagens nas últimas semanas. Cara, o que eu estou vendo basicamente é a cópia do que foi feito na Ethereum lá atrás, né? Então, assim, aqueles negócios dos gatinhos da Ethereum lá, agora conseguindo ser feito na rede Bitcoin, e com uma discussão muito grande da comunidade do Bitcoin, que, a meu ver, tinha ido muito mais para a ideia de ser um negócio, uma rede estável, ouro digital, etc., e que agora vê nesse negócio uma oportunidade de trazer inovação para dentro dela. Eu não sei se isso é bom, cara, assim, sendo bem sincero, porque, assim, eu acho que cria uma discussão na comunidade muito grande, né? De ser essa história de, ok, então o Bitcoin não é mais a rede mais estável, a rede sem aquela rede chata, no seguinte sentido de, sei lá, constante, segura, sempre a mesma coisa. Né? Ela começa agora a querer trazer inovações que estava muito na rede Ethereum do que estava acontecendo agora. E assim, pô, a rede Bitcoin vai querer competir em inovação com a rede Ethereum? Acho que essas discussões que vêm, que trazem, e acho que a própria comunidade do Bitcoin está meio perdida em relação a isso. Né? Acho que não tem conclusão ali se os caras devem ou não fazer isso. Eu não sei o que você jogar até para o Daniel aqui, para o Daniel dar um pouco da opinião dele até, mas você vê o negócio nesse sentido também, Daniel? Algum ângulo diferente? Eu gosto de olhar a história e pensar sempre quem mais inteligente até que eu já pensou no assunto, né? Então eu até dei uma relida no livro do Vitalik, que saiu ano passado, que foi base do meu livro, e ele conta, na verdade, aqui são artigos dele, desde 2014, ele contando a história dele. Poxa, quem conhece a história do Vitalik, ele era um mega apaixonado por Bitcoin, ele escreveu na Bitcoin Magazine, aí quando a revista faliu, ele abriu a revista de Bitcoin dele, e sempre foi um apaixonado. E em algum momento, o que a galera está fazendo agora, que naquela época não era possível porque não tinha a implementação do Taproot, que foi uma implementação que veio depois, que possibilita colocar mais coisa dentro da assinatura do bloco, do espaço do bloco. Mas, enfim, naquela época, ele já questionou isso. Ele falou, poxa, por que a gente já não usa uma coisa forte que é a rede do Bitcoin para colocar computação dentro? E lá atrás ele percebeu, ele falou, puta, não dá, é extremamente limitado o código, o algoritmo. Teriam que fazer tantas mudanças no Bitcoin para ele fazer o que eu quero e se transformar numa máquina virtual, que é melhor começar do zero. E ele teve trade-offs pesados para ele. Não era fácil começar do zero naquele momento. Tipo, ele já se questionou o que está acontecendo agora em 2014 e 2015. Por quê? Eu digo isso porque o Bitcoin, tanto o conceito filosófico quanto mesmo técnico, foi para ser algo extremamente definido, com um escopo de utilidade claro e estreito, né? Para aquela questão do trilema, né? Velocidade, segurança, usabilidade, segurança, velocidade, Descentralização. Descentralização. E foi bem claro o trade-off dele, do Bitcoin. Foi descentralização e segurança. E para você fazer o tanto de inovação que o Vitalik já sonhava com um bando de loucos lá em 2014, utilizar a ferramenta do Bitcoin não era o melhor caminho. Então, hoje, o que a gente está vendo a galera fazer
é tentar fazer um enjambre no Bitcoin, que nada mais é que é quase um JSON, né? Tipo, uma linguagem em cima do Bitcoin, porque ele dá espaço para uma assinatura, né? Você poderia escrever, eu adoro o programa do João Razin, mandar 5 sats que alguém poderia ler depois dessa mensagem. E o que a galera fez foi um enjambre em cima disso para tentar colocar moeda, NFT, tal. Só que não foi feito para isso o Bitcoin. Eu tenho muito receio, assim, cara. A gente começou a falar sobre isso na semana passada, na live da terça-feira da semana passada. Ontem a gente teve uma aula sobre o Lightning Network, bem introdutória, mas para a gente começar a olhar para as segundas camadas, porque dependendo de como a coisa andar, a gente vai precisar olhar para as segundas camadas, né, em Bitcoin, para fazer transações, especialmente de valores pequenos. Não que a transação hoje esteja inviabilizando transações financeiras no Bitcoin, não é isso, né? $10 de taxas não é algo impeditivo, mas sim é impeditivo se você quer, por exemplo, pagar um cafezinho. Aí você vai pagar mais em taxa do que no café, por exemplo. Então, eu pessoalmente ainda não consegui ver como isso pode ser positivo para o Bitcoin. O que eu tô vendo é muita engenharia mental para justificar isso como algo positivo. Muita engenharia mental, assim. Quando o cara quer justificar alguma coisa, eles são criativos o suficiente para arrumar justificativa para qualquer coisa, para ver lado positivo de algum jeito. Porque, assim, quais são os principais pontos, né? Tudo isso que está acontecendo está sendo muito bom para o minerador. Para o minerador está sendo excelente, né? O cara está ganhando mais em FIIs do que o cara ganha na transação Coinbase lá, que é a emissão. Por isso esse cara tá lindo. Que dia de passagem é o cara que tá debaixo d'água, né? O desculpa, aí tava... desculpa te cortar, eu tive que ler no Twitter os Bitcoin Maxi comemorando que agora os mineradores estão ganhando dinheiro. Pois é. Louco. Pois é, assim, para mim, cara, é engenharia mental para justificar um negócio que não é bom. E por que os caras justificam um negócio que não é bom? Porque os caras são maxis, assim, eles são super investidos nisso e não querem de maneira nenhuma que isso surja como uma fragilidade do Bitcoin. Eu não acho que isso hoje seja um problema que torne o Bitcoin frágil. Não acho. Continuo achando o Bitcoin o criptoativo mais maravilhoso entre todos, por conta dos valores que ele carrega com ele. Mas, na minha opinião, é um ponto de preocupação, sim. Porque, beleza, o minerador está ganhando mais dinheiro, porque agora tá pagando mais FII do que a transação Coinbase, do que a emissão de Bitcoin. Isso é bom, então, porque agora mais máquinas, né, são colocadas, né, pelo menos existe mais incentivo para mais máquinas serem colocadas à disposição da rede. Se mais máquinas estão à disposição da rede, a rede está mais segura. Se a rede está mais segura, teoricamente, o nativo da rede ele tem mais valor. Só que para o usuário não está sendo melhor. E a rede do Bitcoin nunca esteve insegura. Lá em 2017, 2018, quando a gente teve o bull lá, a gente teve a rede batendo 60 exahashes. Em 18, ela foi para 30 exahashes e a rede nunca esteve insegura. Nunca esteve insegura. Agora a gente bateu 400 exahashes antes disso tudo acontecer. Então, eu não acho que seja um trade-off positivo para o Bitcoin. Mas é melhor porque a rede está mais segura. Ela não estava insegura. E eu acho que, de certa forma, você desvirtua o motivo para o qual o Bitcoin foi criado. Não é que aquilo está escrito em pedra e que não pode mudar. O Bitcoin foi pensado para ser dinheiro eletrônico ponto a ponto. E hoje ele é muito mais utilizado como reserva de valor. Mas por quê? Porque o Bitcoin é o melhor dinheiro que existe. Mas ele continua sendo utilizado, ele continua podendo ser utilizado como dinheiro ponto a ponto. As pessoas não usam porque ele é o melhor dinheiro que existe. Agora, as pessoas que querem transacionar valor pequeno não vão poder transacionar valor pequeno na time chain e vão ter que utilizar soluções de segunda camada que não são Bitcoin. São soluções para cenários como esse, ok? Mas não são Bitcoin. Então, eu, sinceramente, não consegui ainda ver como que na última linha isso é positivo para o Bitcoin. E digo mais, essa foi uma reflexão que eu fiz ontem durante a live, ontem com a Dani e com o Jojo lá. Pensem o seguinte, digamos que a gente chegou numa situação extrema em que um hard fork é necessário, tá? Não estou falando que vai acontecer, mas digamos que a gente chegue numa situação como essa. Numa situação como essa, nem o hard fork resolve. Porque o que vai acontecer? Para onde vai o poder computacional se o cara está ganhando dinheiro com isso? O poder computacional vai para onde BRC20 hoje não tiver.
Então essa vai ser a rede principal, sabe? Vai continuar sendo a rede principal, ainda que um hard fork aconteça, porque os incentivos econômicos são maiores para o minerador nessa rede, porque o cara está ganhando mais com o FII do que com a própria transação Coinbase. E aí eu vejo algumas pessoas que são mais maximalistas justificando isso como algo necessário, porque existia aquela dúvida a respeito do momento em que a remuneração da transação Coinbase ela é tão baixa que a remuneração pelas FIIs tem que realmente ultrapassar a transação Coinbase ali, que isso seria necessário para a rede continuar segura, para os incentivos continuarem redondos. Mas aí, então, você está admitindo que o Bitcoin não vai se valorizar mais. Para mim, não precisa... As FIIs, elas não precisam... É óbvio que em algum momento isso vai acontecer, porque a gente já vai ir para um próximo halving para 3 bitcoins por bloco, depois para 1 e pouco. Isso vai acontecer em algum momento, mas a gente não precisa ter pressa para isso. E o que garante que a rede continua seguro é a apreciação do Bitcoin em Fiat. A apreciação do Bitcoin em Fiat, ponto. Então, eu, até o presente momento, não consegui ver como que na última linha isso é positivo para o Bitcoin. Eu, pessoalmente, estou preocupado. Não mudei em nada nesse momento as minhas posições. Por exemplo, não estou vendendo Bitcoin com medo do que possa acontecer. Não é nada disso que eu estou falando. Se for mas fizer, eu não estou confortável. Ether, você não vende, você só troca para o Ether. Você não precisa vender. Não troco, Daniel, nem por Ether. Mas eu não tô confortável com isso, cara. A verdade é que eu não tô confortável com isso, sacou? Não tô. Deixa eu colocar uma pimenta aqui nesse negócio, que estava bem do que você falou e que eu acho também. Seria a gente está começando uma ditadura do minerador do Bitcoin? O que eu quero dizer com isso? É o cara que decide. A rede Bitcoin não é onde tem maior poder computacional. Amanhã tu precisa fazer um hard fork por conta disso, porque sei lá, por qualquer motivo. A rede está travada, tem ali imagens de pornografia infantil, isso criou uma narrativa contra o Bitcoin. Então, enfim, seja lá pelo motivo que for, estou viajando aqui, a gente pega e forca a rede, beleza. Não adianta forcar a rede num cenário como esse. Porque a cadeia principal vai ser a cadeia onde tem BRC20 e Ordinal, sacou? É pior que isso, porque como até o mais importante de uma rede como o Bitcoin é a comunidade. Porque no limite, se todos os mineradores se unirem para um lado, mas a comunidade estiver toda para outra, a comunidade, eu digo, usuários, influenciadores, se vira. Você segurou como você segurou em 2017. Em 2017, os mineradores queriam crescer o tamanho do bloco e a comunidade segurou, o US20, aí o Samson Moe colocou o bonezinho, aí todo mundo colocou o bonezinho, o Fernando Urich aqui no Brasil colocou o bonezinho, todo mundo no Twitter. Bem ou mal, a comunidade tinha um storytelling em 2017 para ir contra os mineradores. Agora é pior ainda, John, porque a gente tem um cisma na comunidade. Não é todo mundo que... Cada um quer uma coisa, que metade só está preocupado em mandar dinheiro, que até proibir, fazer uma atualização para proibir Ordinals e BRC20 em cima. Só que a outra metade da comunidade está gostando. Exato, porque o pessoal vê isso aí como censura. Tem aquele Luke Junior lá, ele sugere uma atualização para classificar isso como spam, né? E aí censurar esse tipo de transação. Ele não chama de censura, ele chama de filtro anti-spam. Então, assim, a gente chegou num momento, e essas coisas só aconteceram por conta de Segwit e Taproot, né? Por exemplo, eu conversei com muitas pessoas sobre isso nas últimas semanas, e muitas pessoas falam, mas é a inovação do Bitcoin. A inovação do Bitcoin é ser o que ele é e não mudar, entendeu? É você ter previsibilidade a respeito da quantidade de Bitcoins emitidos, da regra de emissão e tudo isso. Os incentivos, na minha opinião, estavam muito bem alinhados. E agora eu fico preocupado. Eu pessoalmente fico preocupado. Claro que a rede está se lixando para o que eu penso, eu não sou ninguém, mas eu estou compartilhando com vocês um pouco do meu sentimento. Eu não vi como que na última linha isso é positivo para o Bitcoin. Não vi. E tem muita gente justificando, na minha opinião, o injustificável, porque possui incentivos financeiros para isso. Só isso, e nada mais. Mas eu volto no ponto do minerador aqui. Assim, a mineração de Bitcoin, querendo ou não, é de certa forma concentrada, né? Você tem lá uma concentração grande ali nos caras que estão fazendo isso. Esses caras estavam todos debaixo d'água. Né? Tá todo mundo meio desligando máquina. O último semestre do ano passado foi terrível para mineradoras. Mas ainda, Gustavo, 400 exahash 2 semanas atrás, cara. Eu sei, mas o meu ponto é o seguinte, o que esse cara vai fazer com essas máquinas? Ou ele desliga e toma um prejuízo lascado para vender essas máquinas, porque a máquina está muito mais barata do que ele comprou lá na metade do ano passado,
ou ele arruma um jeito de ganhar mais FII nessa rede. Mas aí, então, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Só que eu acho que não vale o trade-off, sacou? Eu acho que não vale o trade-off. Depende pra quê. Se você é um minerador de curto prazo que quer ganhar dinheiro, o cara tá ganhando mais dinheiro. O Gustavo tá olhando como um minerador, ele tá cagando. Você tá olhando como alguém que quer que o Bitcoin seja forte por 1000 anos. Exato. Eu prefiro que esses caras desliguem as máquinas, porque a gente tem máquina de sobra hoje, a verdade é essa. Vamos pensar você assim, prefere, mas quem vai pagar o prejuízo? Não, o problema é dele. O problema é dele. Não sei, mas por isso que eu tô falando, ele. Tomar decisão, quando eu falo, tomar decisão com o dinheiro dos outros é fácil, né? Então, se a comunidade fala, desliga a máquina, mas, cara, o cara vai tomar um prejuízo gigante. Então, o cara, o que eu preciso inventar aqui para coisar? E o cara achou uma saída. E a saída, querendo ou não, João, ela é dentro, para mim, do cronograma do Bitcoin. Não, tá jogando as regras do jogo. Tá jogando as regras do jogo. Oi? Tá usando as regras do jogo, tá jogando direito, não tem nada de errado com jogo. E a ideia do Bitcoin para frente era isso, porque a mineração mesmo, as coins novas, daqui a pouco vão virar quase zero, porque ela vai lá, a cada 4 anos mais ou menos, ela diminui pela metade. Então, assim, já é o caminho natural que as FIIs fiquem mais caras. Isso. Seja pela valorização do Bitcoin, que é o ângulo que todo mundo via, é só, o Bitcoin vai ficar mais caro. É o único ângulo que todo mundo via. O que esses caras colocaram agora é um outro ângulo. Cara, não. A gente vai ficar mais caro por utilização da rede. Não porque o Bitcoin vai ficar caro. Mas isso ia acontecer. Mas eu acho que não era agora, entendeu? Era realmente quando a transação Coinbase, em algum momento... Sei lá, quando a gente fala que o Bitcoin é um ativo programado para se valorizar, não é da boca para fora. Ele é realmente um ativo programado para se valorizar. Me parece que as pessoas que estão apoiando, que estão achando isso tudo que está acontecendo positivo, não acreditam nisso. Sacou? Porque eu acho que ele seguiria se valorizando em fiat, né? Um Bitcoin vale um Bitcoin, mas ele seguiria se valorizando em fiat. Isso seria o suficiente para manter a rede segura, com os mineradores agora recebendo 3 alguma coisa em vez de 6,25, 3% e alguma coisa ao invés de 6,25. E quando caísse para 1 e alguma coisa, para 1,5, igual, segue se valorizando e segue valendo a pena. Até que em algum momento, lá em 2140, tu não tem mais emissão, e tu tens as FIIs ainda, e o Bitcoin vale tanto que as FIIs são suficientes para as máquinas estarem ligadas, confirmando os blocos, e a rede segue segura. Na minha cabeça, esse é o processo. Eu acho que isso que tá acontecendo agora é sim uma antecipação de FIIs pagando mais do que transação Coinbase, mas eu acho que é um trade-off ruim. Esse é o meu ponto. Eu acho que é um trade-off ruim. Mas o que eu vejo dessa discussão que você está colocando agora, assim, cara, isso aí deveria estar agora com a mineração indo de 6 para 3 ou deveria estar indo na mineração indo de 0,60 para 0,30 lá na frente? Então, assim, essa discussão é difícil, esse timing é difícil da gente Mas é porque achar. Não é só isso, Gustavo, é porque não é só isso. Se a discussão fosse só essa, beleza, mas a discussão é quais são as consequências disso para o usuário? Para o usuário, na minha opinião, são ruins. Segundo, quais são as consequências disso para novas narrativas que podem surgir por causa disso com o Bitcoin. Porque tu registra uma imagem ali e tal, isso, e eu consigo inventar aqui umas 20 narrativas para ir contra o Bitcoin, sacou? Então, assim, se fosse só isso, ok, mas eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que a gente ia a gente dá mais corda para o cara tentar, de alguma maneira, enforcar a rede, né? Dane-se o que o regulador pensa, no final das contas, o cara não consegue parar a rede, não é simples assim, ou pelo menos não é simples assim, sem a utilização de força e de tudo isso, mas eu acho que fica mais fácil narrar contra, entendeu? Eu acho que fica mais fácil narrar contra. O que eu acho, tá? Primeiro, como no começo do século XX, 1900, os acendedores de lamparina não conseguiram deter a eletricidade, por mais que eles tentaram, deram um choque em cavalo, falavam que a eletricidade ia matar todo mundo, foi. A evolução tecnológica e a evolução dos acontecimentos não são paráveis. Então, no fundo, a gente está tendo uma discussão agora, João, de forma indireta, isso não é uma coisa consciente na tua cabeça, mas de uma forma inconsciente, você começa a sentir uma questão que, olha, a gente vai ter que rediscutir a função do Bitcoin e isso vai ter que, por bem ou por mal, transformá-lo ele em algo novo. Eu sei que você diz que a evolução, a inovação do Bitcoin é se manter estático. Exato. Mas não vai ser. Porque com tudo que está vindo... Isso me preocupa, Daniel. Tudo que está vindo de tech, a gente fala, metaverso fica uma palavra ruim, mas a hora que você coloca o negócio na tela aqui, começa a interagir digital,
cada vez de forma mais densa, todas as aplicabilidades que a gente está vendo possível em segundas camadas de Ether, tal, alguma hora vão olhar para o Bitcoin e falar, meu, eu acho que o Bitcoin vai... Mas é porque o Bitcoin não é para isso, né? O Bitcoin não é para isso, né? O Ether é. Mas ele precisaria pelo menos ter uma velocidade eu não digo, mas um número de transações por bloco bem maior, é muito limitado, né, o número de transações por segundo do Bitcoin hoje, se a gente quer que ele seja realmente um ativo em escala mundial. O preço vai subir anyway, entendeu? Isso que eu estou falando. E nisso eu concordo com você. Daqui a 40 anos, o preço do Bitcoin, de transação, subiria anyway, se a gente achar que vai ser mais utilizado. Porque do jeito que ele está feito, né, a Blockstream, as empresas dos desenvolvedores do Bitcoin Core, eles criaram um sistema, você quer escalar? Tem que ser só com a gente. O Bitcoin nunca vai escalar. Quer dizer, eu acho que você começa a perceber que, em certo sentido, o rei está nu. Porque qual que é a grande força e qual que é o único jeito de funcionar? Uma cadeia de incentivos que deixe todos os stakeholders alinhados, os usuários, os mineradores, os empreendedores. E a gente está começando a olhar que os incentivos não estão alinhados. Eu acho que mas por que eles não estão alinhados? Porque parte dos mineradores, os menos eficientes, estão tendo que desligar as máquinas. Porque se a gente olhar sobre o ponto de vista de cada stakeholder, o investidor, né, o cara que compra, que também é parte desse processo, a maioria perde dinheiro, não ganha dinheiro, né? Então, assim, da mesma maneira, o minerador, que é uma peça importante dessa teoria de jogos do Bitcoin, o cara menos eficiente, ele vai ter que desligar a máquina, o problema é dele. A gente não vai ter um desligamento grande o suficiente, por exemplo, para tornar a rede insegura, na minha opinião. Posso estar errado, mas eu acho que teria o dele é maximizar o número de receitas, de FIIs. Ele lucratividade dele. Entendeu? O incentivo dele não é daqui a 100 anos a rede vai estar boa, não. Ele quer nesse semestre, nesse próximo ciclo, sugar tudo que dá. Se daqui a 4 anos lançarem uma outra cripto para ele minerar melhor que o Bitcoin, ele vai correndo. Claro. Também acho. Mas, mas a gente não está nem perto disso, entendeu? A gente está muito longe disso para... O lance é o time. A gente está muito longe disso. Não é que a gente está longe. A gente está muito longe. Muito longe. Não é longe, muito longe. Muito longe do quê? De, por exemplo, a gente ter uma migração dessas máquinas ou um desligamento dessas máquinas, soma as duas coisas. Tem outros ativos que estão dando mais dinheiro e muitos mineradores não estão tendo lucro e estão desligando as operações por isso. Então, tu tens um conjunto de fatores que faz a gente ter muito menos máquina à disposição da rede, e aí agora a rede, de alguma maneira, está mais suscetível a um ataque de 51%, a rede está insegura. A gente está muito longe disso. Mas o ataque... Se a gente estivesse perto disso... Mas acho que é circunstancial, eu acho, João. A gente está perto porque esses caras não têm o que fazer com essas máquinas. E o ataque não está vindo nos mineradores. Os mineradores mas não é o problema do Bitcoin, cara. Para o precipício. Mas o ataque, a guerra, é sempre na comunidade, João. Porque se a comunidade splitar, metade querer BRC, querer ordinal, querer a macaquinho em cima, e metade não querer, os mineradores vão ficar com os que querem. E esses vão ser o Bitcoin. Porque se você tiver meia comunidade, vai ter uma comunidade inteira. É isso. Meia comunidade junto com os mineradores, eles levam. É por isso que eu falei que me preocupa, porque nem o hard fork resolve. Não resolve essa questão. O hard fork não resolve essa questão. Então a gente pode falar, não, mas não tem problema, se por acaso ficar ruim, a gente forca a rede. Hard fork aqui não resolve. Porque a maior parte das máquinas vão para essa rede com o macaquinho e com a parada toda. Porque é ali que eles estão ganhando mais dinheiro. Por isso que é preocupante para mim. Eu acho que a gente chega numa situação em que se isso avançar, e eu acho que tem uma chance bem grande de avançar, é isso que me deixa preocupado também, a gente vai ter que ir desse jeito. Não vai ter outra alternativa. Não vai ter outra alternativa, sacou? E aí, quais são as consequências disso? Não sei. Seria aumentar bloco, tentar melhorar o script para aceitar essas paradinhas. Qualquer coisa que seja reativo a isso não vai dar certo. Eu concordo com você, porque já foi. Já começou. Não volta. Já saiu. O gênio já saiu da lâmpada. Não volta. Aí começa a especulação lá dos BRC20. A galera é especuladora pra caramba e tudo bem. Aí vai começar a usar mais. Aí esse ecossistema vai começar a crescer, que foi o que aconteceu com o Ethereum no começo. Só que o Ethereum foi criado para isso. O Bitcoin não foi criado para isso.
Mas de certa forma, assim, se a gente for ver na criação, e aí vamos pegar lá atrás, pegar um pouco da história aí que o Daniel sempre gosta a voltar. Cara, o Bitcoin foi criado para transações peer-to-peer. Não foi criado para reserva de valor. Sim. Então, assim, hoje ele não está dentro daquele programa inicial dele. Ele não é um cara de transferência de valor hoje. Mas ele não é usado, mas ele pode ser usado. Ele não é usado porque as pessoas não querem, porque ele é um dinheiro melhor, mas as pessoas podem usar. Não consegue. Você não consegue pagar um café com coisa. Não consegue. Você consegue só transferir valores altos. Mas tu tava pagando 50 centavos antes disso. É alto para um café. É alto. Não dá. Não alto. Dá. Mas se tu quiser ainda assim usar, tu consegue. Não é nem só João, é o prazo de eu ter que esperar 10 minutos. Ou mais, né? Eu vou ficar esperando o cara para o cara pagar o café. Em 10 minutos eu já paguei o café e já fui embora. Eu já fiz isso, João. Uma vez eu estava em Londres, eu sempre que eu ia para Londres tinha, máquina para caceta de Bitcoin. E era daquelas que cuspia, até filmaram, saiu no YouTube, dava jogando dinheiro na porta do metrô, tal, beleza. Eu fui lá. Cara, a rede estava meio que gestionada. Cara, eu tive que ficar rodando Londres 3 horas para até confirmar o meu negócio. Tipo, eu fui lá, normalmente demorava 10 minutos, tá? Mas, tipo, nesse dia a rede estava condicionada, eu não olhei, não aumentei. Cara, eu tive que ir para a pub, eu tive que jantar, eu tive que fazer a caceta, porque eu também não podia ir pro hotel, que era o primeiro dia, se eu fosse pro hotel eu ia dormir. Eu tive que ficar enrolando. Quer dizer... Mas a galera não gasta, Gustavo, eu acho que não é por isso. Se tu fosse comprar um café, tu ia gastar Bitcoin ou euro? Eu prefiro gastar euro. Cara, se for, tanto faz. 000 coisa, depois eu compro Bitcoin depois. Tanto faz daí, também. Né? A discussão é outra discussão. Eu acho que assim, você não gasta porque você não é feito para isso a rede hoje. Ela não tá para isso. Então, assim, você não consegue pagar. Ela demora, é cara. Então, assim, ela não é feita para isso. Dependendo de você querer ter reserva de valor ou não. Eu também posso querer ter reserva de valor em euro, como a maioria das pessoas tinham antes. Tem reserva de valor em euro e gasto em euro. Não tem problema nenhum. Né? Então, assim, você consegue ajustar isso. Mas acho que a rede Bitcoin já saiu daquela ideia inicial dela de ser um meio de pagamento. Aí ela veio com essa dinâmica nos últimos anos de virar reserva de valor, que é isso. Vou acumular aqui. Só que acumular aqui, ela começa a entrar, para mim, em discussão com esses incentivos que tem dentro da rede. Porque o incentivo do minerador não é o acumula aqui, de certa forma. O cara tem um business lá que ele quer ganhar dinheiro a curto prazo. Então, assim, cara, se aquela quantidade é decrescente, eu vou precisar aumentar a FII em algum momento. Isso já era para ser em relação a isso. Outra coisa, quando a gente está falando de reserva de valor, cara, o que dá valor para o Bitcoin hoje, para mim, é a comunidade dele. Se você tem um negócio parado, que não se mexe, que serve só para acumular, ficar reserva de valor, cara, essa comunidade de fanáticos não cresce. E essa comunidade não crescendo, isso aqui não cresce em valor. Pelo contrário, ela muda, né? Ela muda de Coinomics para... Exato. Você vai para onde está mudando. Mas aí esse discurso, para mim, começa a ficar meio inconsistente, porque assim, essa comunidade, para mim, não cresce. E aí, se ela não cresce, cara, esse negócio... Mas, Gustavo, mas olha só, mas tu não acha que é comparar banana com melancia? Porque, olha só, se a gente pensar, por exemplo, na comunidade do ouro, ela é muito menor do que a comunidade da moeda fiduciária. Muito menor. Né? Quem é que tem ouro e quem é que tem Fiat? Todo mundo tem Fiat. Mas o ouro... pessoas têm ouro. Eu sei, mas a diferença do ouro é que o ouro é um ativo físico. E tem narrativa, né? O ouro tem narrativa. E ele sempre vai ter a narrativa de que está há 6 mil anos, o pessoal economizando ouro e tem... E o ouro tem, o Bitcoin para mim é duas coisas, João, que são importantes, né? O valor de troca, né, que é essa ideia da moeda, e o ouro tem valor de uso. Para joia, para algumas coisas de computação que você usa. Ele tem esses dois valores. O Bitcoin, o valor de uso dele seria em trocas. A gente já viu aqui que não é. Né? O outro valor, que é o valor de troca, de estar lá do estoque, cara, ele depende da comunidade. Então, assim, cara, aí começa a ficar um negócio meio coisa. Então, assim, eu não sei se a gente está hoje antecipando essa discussão, né? Então, assim, que algumas coisas mineradoras já falam, caraca, a gente precisa mudar isso daqui, porque isso aqui está indo para um caminho que não é sustentável. Como é que a gente vai mudar? E aí pegaram e falaram, pô, tem aqui o do lado do Ethereum tendo um puta sucesso, virou a plataforma de inovação do mundo, etc. Vamos puxar um pouquinho disso aqui para cá? Só que aí entra nessa discussão, ok, mas daí o cara, a ideia do Bitcoin agora é competir com a rede Ethereum? Puta, se for isso, para mim já tá tarde demais. Exato. Já foi. Exato. Para o cara ajustar a narrativa do Bitcoin para o Bitcoin ser o hub de inovação, a infraestrutura do mundo em termos de transformação, cara, vocês perderam 6 anos aí para discutir isso. Tá tarde demais essa discussão.
Eu queria trazer uma coisa que eu achei super interessante que você falou, Gustavo. Eu fiz uma reflexão. Você falou, poxa, a comunidade não cresce. Pô, vamos agora retomar aos tempos que nenhum de nós três estávamos aqui, mas como eu sou historiador, no limite, se o Brasil pagasse bem, eu teria sido professor de história, porque eu amo essa merda. Mas aí não dá. Eu gosto também. Como que começou a comunidade do Bitcoin? Você teve realmente os cypherpunks lá atrás que enxergaram a parte tech, e no segundo momento você teve os ultralibertários, principalmente os ricos, né? Porque é bom ser ultralibertário rico, porque basicamente você está pedindo para pagar menos imposto. Você já é rico. Você está cagando para quem não tem o que comer, não tem saúde, enfim, outro assunto. Esses ultralibertários começaram a brincar com o Bitcoin, comprar muito, que era baratinho, custava 10 centavos de dólar, fazer palestrinhas, eventos na Harvard, em Yale, no MIT, e dar para os alunos. A comunidade, até 2016, nos começos de 2017, você ia em evento de Bitcoin, você ganhava R$40 em Bitcoin, R$30. Tinha esse negócio de vamos crescer a comunidade e vamos fazer. E era uma comunidade que se abraçava muito. Poxa, eu entrei em 2016, cara, eu fiquei amigo de pessoas em nível mundial, que hoje são mega expoentes, porque era todo mundo, era um petit comitê. Se você soubesse um pouquinho a mais, fosse um pouquinho mais curioso, você já era abraçado para a comunidade, fazer palestra no mundo inteiro, ou seja, era um negócio super venha. Que é o que acontece em Ethereum hoje, né, Daniel? O que tu está descrevendo aí parece Ethereum hoje, né? E aí, o que começa a acontecer, talvez, a minha perspectiva pode ser particular. A hora que começou 2017, começou a dar o boom, começou a ter tanta pirâmide, tanta desgraça, que a comunidade que antes se abraçava e chamava mais gente dentro, começou a ficar reativa. Tipo, se você não é só Bitcoin, você é o shitcoinzeiro, você é isso, você é aquilo. Cara, eu já tive briga com um monte de gente desde 2017, porque eu achava legal comprar Ethereum, então um pouquinho, entendeu? Eu vejo o nego te xingando no Twitter, João, porque você indicou outras moedas, porque você está estudando. Nunca indiquei nada. Eu nunca indiquei nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sinto uma certa toxicidade entre os anos iniciais do Bitcoin para depois de 2017, quando começou realmente a mainstreamzão. E chegamos a limite agora, de gente que falava, não, pô, eu amo cripto. Não, agora eu só amo Bitcoin. Falar o nome cripto virou, sabe? Eu sinto que isso vai transformando numa comunidade cada vez menor e numa comunidade mais velha. Esse insight foi em cima do que você falou, Gustavo. Eu volto no ponto. É difícil você crescer. E o valor está lá, né? O valor está na comunidade, no final das contas, né? Esses caras têm que estar lá e tem que estar andando. Então, por isso que eu acho que essa discussão que a gente está tendo hoje no Bitcoin é uma coisa que aconteceria em algum momento. Entendeu? Assim, esse caso dele de só reserva de valor, apesar de... Esse negócio a gente vai desenvolvendo também, né? Se você me perguntasse há 2 meses atrás, eu falei, pô, tem um caso que está lá fixo, ele consegue ficar. Eu já tenho dúvida se ele fica, se ele para de pé, né? Porque a comunidade vai estar diminuindo, né? Porque assim, os mineradores vão ter incentivos de curto prazo, que é o que eu estou vendo agora, eles vão querer atualizar ou querer ganhar mais dinheiro, e atualização e inovação é um negócio que abre espaço para mais dinheiro, né? Então, assim, acho que tá bem complexo. Olhando para o outro lado agora, que é o lado do Ethereum, é bom para o Ethereum isso, eu acho. Daniel, aproveita aí, vai agora, fala que acho que você deve achar que é bom também, só pela tua cara. Fala aí. Travou? Travou agora, Travou mostrando o livro, né? Mostrando o livro na hora certa, Travou fazendo jabá. Pelo menos aí, ó, o Daniel lançou um livro sobre Ethereum, né? O Código da Revolução. E tá à venda na Amazon. Quem quiser comprar, sem dúvida nenhuma, uma excelente fonte de informação. Mas vamos lá, Gustavo. Tu fez a pergunta pro Daniel, ele travou, mas agora voltou. Voltou, Daniel? Não, voltou. Travou. Segue travado. Travando, acho que daqui a pouco ele... Agora voltou. Agora voltou. Tira do mudo aí, Daniel. Tá mutado. Até caiu a rede quando eu comecei a rir do livro. Exatão. E volto a falar, eu sou grato pelo Bitcoin. O Bitcoin mudou minha vida, me fez ser curioso nesse mercado. Eu nunca vou falar mal do BTC, não é isso. Mas, assim, é o que você falou, sabe, João? Acho muito importante essa live, está sendo uma das melhores que eu fiz esse ano, de você já começar falando, cara, eu não estou aqui para agarrar uma narrativa e ter que seguir ela cegamente. Porque as pessoas fazem isso, cara. Isso que difere a gente de 99,9% das pessoas. Elas pegam uma narrativa e parece que botam aquele negócio. Vai.
Exato. Concordo. Exato. Exato, eu não tô aqui né? para isso, sacou? Eu nunca tive aqui para isso. A ideia é compartilhar realmente o que eu sinto. Assim, é um lance que ainda me preocupa. Por exemplo, esse lance da comunidade, né? Comunidade é importante? É. Eu acho que, no caso do Bitcoin, não dá para falar isso de todo ativo, de todo negócio, né? Mas no caso do Bitcoin como ativo, o Bitcoin ele tem valor, independente da comunidade, do perfil que ela tem, né? A comunidade do Bitcoin, na minha opinião, hoje não é a melhor comunidade possível. A comunidade da Ethereum é infinitamente melhor, infinitamente mais positiva, mais construtiva, mais propositiva do que a do Bitcoin, muito mais. Mas eu acho que o Bitcoin é tão sólido que dane-se a comunidade do Bitcoin. O cara pensa o que ele deixa de pensar, dane-se. Porque assim, ó, são algumas comparações. Olha só, por exemplo, muita gente compara lá o CryptoFees para ver assim, a rede da Ethereum gerou muito mais FIIs nas últimas 24 horas do que o Bitcoin. Ou então, a Uniswap gerou mais FIIs do que o Bitcoin. Mas é claro, o Bitcoin as pessoas têm como reserva de valor, elas guardam. Então, não espere muitas FIIs ali, porque a utilidade que o Bitcoin tem para mim é blindagem patrimonial, é reserva de valor. Por isso que não tem muitas FIIs. Então, eu acho que comparar, por exemplo, Ethereum gera muito mais FIIs do que Bitcoin, não é uma comparação que faz sentido. Quando eu penso em comunidade, é claro que seria muito melhor se nós tivéssemos uma comunidade mais aberta, mais propositiva, menos tóxica, né? Muitos desses têm orgulho de serem tóxicos, de tratarem os outros mal, com arrogância e tal. Ok, façam da vida deles o que eles quiserem, não é um ambiente que eu acho legal de estar, mas o Bitcoin eu acho que é tão sólido e tão importante que não importa como esses caras são. É a sensação que eu tenho, entendeu? Mas a longo prazo importa. Eu sou cético em relação a isso, João, exatamente. Eu acho que é um pouco de colocar o prazo em relação a isso. O que dá valor para o Bitcoin é a comunidade, ponto. Ponto. Mais nada. Não sei, porque a gente consegue fazer um fork do Bitcoin hoje, fazer um Bitcoin Razin Gustavo Daniel. Igualzinho. Se a comunidade inteira pular... Ou meia dúzia de reais aqui, sei lá. Vamos desenhar um outro cenário. Não tem comunidade mais. Mas a hash rate está toda lá. Ninguém compra. Se não tem comunidade, ninguém compra. Vira zero. Não. A hash rate está toda lá. Tu não tem comunidade. Tu não tem pessoas que amam o ativo. Mas tu tem pessoas que veem esse ativo como mais seguro. São os caras frios. Não são os caras que estão ali pelo valor. Vai continuar tendo utilidade sem comunidade nenhuma. Não. Porque o ativo mais seguro é o ativo que não tem... que tem o menor risco de sofrer uma reversão de transação. Pensa assim, a comunidade é o filho de 25 anos chegar no pai bilionário, pai, olha essa tecnologia aqui que animal, eu fiz isso. Você acha que um cara de 60 anos teria investido em Bitcoin se você não tiver alguém mais novo que é da comunidade? Eu acho que talvez um ponto que a gente não esteja falando a mesma língua é o sentido da palavra comunidade. Talvez esse seja, né, eu e o Gustavo estamos para um lado e você para o outro. Porque na minha cabeça, eu acho que o Gustavo está, né, ele que faz muito parecido. Se você não tem um meio de seres humanos que olham para aquele ativo e veem um valor nele, ele vai para zero. Ele vira zero. Tá, não. A comunidade não é então o cara que abraçou os valores do Bitcoin. Mas é o institucional que usa porque é mais seguro, porque é uma maneira de se proteger. Se isso é comunidade, beleza, entendeu? Não é o institucional, é esse cara vai continuar existindo. Ele vai continuar existindo se a rede for a mais segura, sacou? Ainda que não tenha um grupo de apaixonados que falem sobre Bitcoin em rede social, entende? Eu acho que esse cara continua existindo. Mas o cara não quer a rede, João, hoje. Não, ele quer o ativo e ele quer a rede. São duas coisas, mas elas juntas compõem uma única coisa. Eu sei, mas assim, ok, a rede por si tem o seu valor? Tem, uma rede que nunca cai, estável, etc. Tem aí toda essa parte da distribuição. Ok, ela tem o seu valor, sim. Mas o ativo em si, quanto vale essa rede? Quanto vale? Se ninguém usa ela para nada. É que no caso do Bitcoin, a rede só tem valor se o ativo existir. É exato, diferente então, assim, de outras redes, entendeu? Se ninguém usar, se não tiver gente para usar aquilo ali, ela vale zero aquela rede. O que eu quero dizer, Gustavo, é o seguinte, se o cara tá usando a rede porque ela é a mais segura, ele precisa do ativo. Ponto. Precisa. É que eu acho que aí a gente cai um pouco na teoria... Entendeu? Que o Buffett fala, e at the end of the day, vamos ser realistas, vai. A gente compra Bitcoin porque a gente quer ver que ele vai subir de preço. Um dia a gente quer vender, nem que seja para sua filha, neta, alguém vai vender, trocar por alguma coisa. Então,
at the end of the day, é the greatest fool theory. Ou seja, eu preciso achar alguém mais burro do que eu, mais idiota do que eu, para vender mais caro um dia. Então, se você não tem cada vez mais uma adoção de comunidade, cada vez mais gente olhando, curtindo, tal, cara, não tem. Isso eu falo por conta própria, eu acho que vocês vivenciaram tanto quanto eu. Cara, chegava em 2017, no começo do 2017, final de 2016, você falava para 99% das pessoas, todo mundo falava, são retardados, são idiotas, não vale nada. Depois, em dezembro de 2017, todo mundo te chamava para jantar, pagar cafezinho, para almoçar. Para entender. Até presente de Natal eu ganhei, que eu nunca ganhei na vida. Eu ganhei umas garrafas de champanhe, tipo, mudou. Por quê? Porque a comunidade se uniu e enxergou valor naquilo, fez o preço explodir. E eu digo mais, eu olhei, né? Sempre minha paixão foi olhar todas as vezes que deu esses saltos bizonhos de preço, né? Teve a primeira vez, foi em 2012, eu acho que saiu de 10 centavos para 10 dólares assim. Em 2013, lá por dezembro, saiu de 100 dólares para 1.300 dólares assim. E sempre foi entrada de comunidades. Por exemplo, essa de 100 para 1.300 foi a chinesada que percebeu que Bitcoin era um putativo para mandar dinheiro de um lugar para o outro, sempre sem se preocupar com o governo chinês. Boom! Quer dizer, toda vez que o preço do Bitcoin subiu, foi uma grande massa de gente entrando para comunidade. Então, se você começa a ter uma comunidade cada vez menor, concordo, já é um ativo que é uma blue chip, é um ativo super escasso, é um ativo super seguro. Não é que o preço não é que vai deixar de ser um ativo dos dois mais valiosos e no curto prazo, mas com o tempo é tipo o cara que torcia para o Juventus em São Paulo, que é o time da Moca. Cara, é cara de nego que morava na Moca na década de 50. Os caras vão morrendo. Não vai tendo mais torcedor, então acaba o negócio. Então... Mas eu acho que eu entendi o ponto em que a gente está falando coisas diferentes aqui. É porque quando eu falo que não precisa de... É claro que precisa ter uso, ok? Precisa ter uso. E para ter uso, precisa ter uma comunidade que usa. O que eu quero dizer é que a gente pode não estar mais aqui falando de Bitcoin, mas ainda vão ter, talvez, institucionais, grandes investidores, que se essa for a rede mais segura, vai continuar utilizando ela para transacionar valor. E se o cara transaciona valor ali, ele precisa do ativo. Ele precisa do ativo. Eles vão usar CBDC. Não, mas peraí. Não, tá. Mas aí a gente está falando de duas coisas diferentes. Institucional não vai para BTC. Institucional usa a rede BTC só para investimento, para tentar ganhar dinheiro com a alta e queda de Mas tu não acha que isso pode mudar, Gustavo? Não, ninguém usa hoje o BTC para fazer câmbio em larga escala. Ainda? Ou você acha que nunca vai acontecer? Nunca vai acontecer? Não vai usar, porque a rede... Vou pegar a história do Real Digital, do Banco Central do Brasil. Eles chegaram a cogitar usar a rede pública, e a rede que eles cogitaram era a rede Ethereum, tá? Não utilizaram por conta do que eles chamam de pseudo-anonimato dessas redes. Tá? Então, se tanto a rede Bitcoin quanto a rede Ethereum, a gente tem a ideia de que é anônimo, mas está longe de ser anônimo. Né? A gente vê casos aí muito grandes. É que é público, né? É público e aí é rastreável, né? É rastreável. Então, assim, você teve o caso há 3 semanas atrás do cara do Bitcoin que foi preso lá nos Estados Unidos por uma transação que ele fez no Silk Road há 10 anos atrás. Que acharam o IP dele, viram que é o mesmo IP, que ele morava na mesma casa e prenderam o cara. Eu brinco que foi a NSA que criou o Bitcoin, porque nada mais transparente, fica para ver toda a vida. Pode daqui a 100 anos se prender. Exato. E aí o problema que você tem no Bitcoin, para os governos ou para os institucionais usarem a rede, e aí estamos falando de rede, não estou falando do token, etc., são dois, a pseudo-anonimato e outro, essa ideia de que a comunidade define o que a rede vai fazer. Então, assim, de repente agora é Proof of Work, amanhã é Proof of Stake, etc. Cara, a comunidade não define nada, né? A comunidade não define nada, né? Não, alguém define lá. É a impressão, alguém define. Meia dúzia dos caras que não estão sob o controle do governo. Né? Então, assim, você nunca vai colocar um sistema de governo na mão de um cara que ele pode desligar a qualquer momento, ou de uma comunidade, ou de meia dúzia de pessoas. Então, assim, eles não vão para isso. Então, assim, essas redes públicas serem utilizadas para redes financeiras, vamos dizer assim, que o cara vai utilizar a rede, eu acho isso daí muito pouco provável. E o Bitcoin menos ainda, eu acho que a retórica, a história do Bitcoin é até exatamente ao contrário, né, de se tentar descolar o máximo dos institucionais, etc., para ver. Então, aí volta no ponto, né? Pô, se essa rede não é utilizada, tem poucos casos de uso, você tem uma comunidade que não vai crescer, caraca, né? O que vai acontecer com esse negócio? A gente tem que mudar isso aqui.
porque ele está indo para um caminho que não é bom. E aí vem toda essa discussão que a gente estava tendo aqui. Então, assim, mas aí ele vai conseguir fazer, de certa forma, fazer o que Ethereum faz. Aí você bota grandes problemas que ele tem em relação a isso. A Ethereum mudou de Proof of Work para Proof of Stake exatamente para ficar. O Daniel vai... Aliás, eu vou falar de novo. Tem aquele episódio que a gente fez aqui na FinTrender, Daniel, sobre o livro. Quem quiser ver, tá lá também. Eu li o livro e a gente discutiu alguns pontos do livro. Adorei o teu livro, cara. É prático, é fácil de ler, né? Então, assim, tem vários pontos que a gente está discutindo agora que, bem ou mal, estão no livro, né? De como o Ethereum está continuando evoluindo e trazendo coisas que são importantes, né? Tipo, e eu acho interessante. Então, só para fechar esse raciocínio, então, assim, eu acho que a gente está no momento do Bitcoin dele olhar e falar assim, cara, ele não é meio de pagamento. Ele também não vai ser o cara que vai ficar de reserva de valor. Eu acho que ele é as duas coisas. Eu acho que ele é as duas coisas. Reserva de valor, eu acho que ele segura. Eu não sei se ele vai ser a reserva de valor que vira para ouro, negócio gigante. Pagamento vai usar uma segunda camada, cara. E ele serve para as duas coisas. Não é nele, mas é numa camada acima, sacou? Putz, mas pagamento ainda vai para Arbitrum, vai para Polygon, vai para a segunda camada do Ethereum, tem muito mais gente lá dentro já, né? E mais coisa para fazer. Mais coisa para fazer. Esse é outro ponto. O Caio, eu fiz uma live com o Caio no domingo e ele falou que a segunda camada do Bitcoin é a Ethereum. Por quê? Porque tu tem lá 5 mil Bitcoins na Lightning e na Ethereum tu tem acho que 250 mil Bitcoins, né? Os WBTCs lá. Vocês acham que essa segunda camada do próprio Bitcoin pode ser a Ethereum ou não? Faz sentido isso para vocês? Sem dúvida. Eu acho que pode ter alguma interconectividade entre as duas para as duas redes se garantirem. Eu acho que isso pode ser uma infraestrutura interessante, né? Porque, assim, a Layer 2 da Ethereum ela se garante na Ethereum, vamos dizer assim, cara. Mas a Ethereum se garante por si só. Mas poderia ser interessante também replicar um pouquinho na rede de Bitcoin. Ter alguma interconectividade aqui, deixa as redes mais robustas. Sim, mas daí o que eu acho que o caminho é o Bitcoin se ancorar na Ethereum, né? Então, assim, o mundo vai acontecer em Ethereum e a Ethereum vai lá de vez em quando registra alguma coisa na rede do Bitcoin para dar uma maior garantia, né? Porque a inovação, para mim, não está no Bitcoin hoje, claramente não está. A inovação claramente está na Ethereum. O Bitcoin vai ser uma mistura de algo, quase uma memorabilia, de todo mundo que já ganhou dinheiro com cripto, ou algum familiar ganhou, sempre vai querer ter um Bitcoin, 2 Bitcoins, algo, sabe? Realmente quase colecionável, no sentido de... Eu deixa eu até pegar essa, porque eu estava conversando aqui, eu estava indo nessa linha de raciocínio, Daniel, de pegar assim, cara, para mim o Bitcoin pode ser um token do Bored Apes. Mega controverso, acho que os caras de Bitcoin vão me matar de eu falar isso, mas assim, na verdade ele é aquele token que você faz parte da comunidade, né? Um colecionável, alguma coisa assim. Ele não é um negócio de troca de valor, o valor dele está na comunidade. Agora tem que ter comunidade ali atrás. Mas um colecionável, então, que vai valer um dia $1 milhão ou nem isso? Ou vocês acham que... Não, exato. Se você olhar... Olha só um colecionável. Acabou de sair um seriado na Netflix, que eu tô até vendo, eu vi ontem. Então, você não tem noção. Cardzinho de Pokémon, $400 mil a cartinha. Eu vi. Uma fotinho lá do Lewis Hamilton, $1 milhão a fotinho, quer dizer... É animal. Eu vi essa parte de colecionáveis. Eu tava vendo esse Netflix, eu vi o primeiro episódio, é surreal, né? O que a galera paga nos negócios que fala, caraca. Então, nesse sentido, João, assim, tentando resumir as duas ideias, que talvez não sejam exatamente iguais, eu enxergo um pouco meio cada um. Para mim, o Bitcoin sempre vai ser uma reserva de valor, porque no limite do dia, no mínimo, ele vai ser um colecionável. Tipo, se ele chegar a $1.000, eu compraria 50. Só para ter. Só para ter. Entendeu? E eu sou pobre nesse mundo, sabe? Vamos combinar. Tem nego que fez bilhão de dólar. Então, você tem um limite mínimo de preço no Bitcoin. Que se chegar nesse, todo mundo dá... vamos comprar. Uhum. Só por isso, como você já tem, né, no mínimo, esse suporte para sempre, então nunca, né, vai deixar de ser uma reserva de valor. A grande questão é se vai chegar naqueles sonhos que a gente tinha lá atrás. Um dia vai valer $1 milhão, $500 mil, aquele tal. Isso eu acho o dia cada vez mais discutível, né? Que a gente está vendo toda a evolução tecnológica, um monte de outras coisas surgindo, o Ether é a minha grande tese, e até uma barra nisso. Pensa comigo, vamos parar de pensar que a gente comprou barato o Bitcoin lá atrás. Pensa se olhar ele hoje, quero ter um inteiro. Porque todo mundo quer ter um inteiro.
É a tal da gamificação. Porra, vou comprar 0.002. Não é gostoso você chegar para os seus amigos no bar, porra, eu tenho 0.002 Bitcoin. Agora, o Ether já é um sonho possível. 10 mil reais hoje, deve estar um pouquinho mais. E tem um sociólogo francês que falava, o Pierre Bourdieu, que o ser humano ama o possível. Então, você ter, até essa questão de preço já está muito no alto nível para muitas pessoas, eu vejo como mais uma vantagem do Ether em relação ao Bitcoin. É uma coisa idiota? É puramente psicológico? Mas isso gera narrativa e gera comunidade também. Então, o Bitcoin tem vários desafios, ao meu ver. E não é à toa que eu flipei. Boa. Não, eu concordo. Acho que a gente está nesse momento agora de muita discussão. E eu acho... Se por um lado a gente traz essas discussões que eu acho que são importantes, eu acho interessante ter isso quanto antes. Né? Então, assim, porque essa discussão era uma discussão que estava adormecida, até começar os meme coins, aí, os PEPs, etc. Né? Então, assim, estava lá, não tinha essa discussão na rede Bitcoin. Então, se pegar final de dezembro do ano passado, a discussão não, o Bitcoin agora é uma reserva de valor, vai ficar ali, não vai ter muita transação, essa é a ideia, etc. E ninguém discutia muito bem sobre, eu inclusive, a sustentabilidade dessa retórica ou dessa história, né? Então, assim... Eu estava bem confortável com isso. Estava bem confortável. Agora não confortável, né? Exato. Agora foi o jogo que caiu. Você viu falar o celular, a câmera aqui desliga. Não, mas estava todo mundo confortável com essa retórica, com esse modelinho, cara, sem questionar se o negócio é sustentável. Né? E agora a gente começa a olhar e fala assim, cara, tem pontos aqui que precisam ser ajustados para a sustentabilidade dessa retórica, desse caso de uso, que eu não acho que são tão triviais assim. Eu não acho que precisava ajustar absolutamente nada, cara. Isso que me deixa, assim, enfim, preocupado, assim. Na verdade, você enxergou uma fraqueza do Bitcoin, João. Essa fraqueza estava lá, entendeu? É você que não estava enxergando. Mas aí que tá, Daniel. Ela não estava lá. O que? Estava, a hora que o Taproot... De que maneira? Não, beleza. Não, beleza. A brecha, beleza. Mas assim, digamos que isso não fosse possível. O Bitcoin não tinha problema nenhum. Zero problema. Sim, mas daí o que eu acho que poderia ser um cenário, daí é aquele cenário de que a comunidade ia diminuindo, o preço não ia subindo porque as pessoas não queriam fazer, ele iria para essa categoria de colecionável, e aí, cara, é outra discussão. É que eu não via, Gustavo, como isso poderia acontecer, eu não via indícios de que isso aconteceria, entendeu? Eu sei, mas a gente não via mesmo, por isso que eu acho que é bom essa discussão agora, é bom porque agora você começa, é uma discussão que apareceu. Mas ela estava lá já, e eu concordo com o Daniel, esse negócio já estava lá dentro. Não teve nada, ela já estava indo talvez nesse sentido, e agora a gente fala, opa, olha, está indo para esse caminho, não por aquele que a gente pensava que está indo. Né? Então assim, cara, e aí? Como é que a gente discute, como é que a gente acerta o caminho ou não? Ou é esse mesmo caminho? Mais de 300 pessoas nos assistindo aqui agora simultaneamente. Obrigado aí pelo prestígio de todos vocês. Se inscrevam nos canais, ativem os sininhos e deixem o like. A pergunta que eu faço para vocês queria saber o ponto de vista de vocês. No final do dia, na última linha, isso é positivo ou é negativo para o Bitcoin? Essas novidades? É óbvio, é positivo para o Ether. Eu vou mostrar pela 10ª vez o livro, vocês sabem que é verdade. É positivo muito para o Ethereum. Nesse livrinho aqui eu explico, porque eu peguei 90% dos meus Bitcoins e troquei por Ether. E como vocês não fizeram isso, deu de vocês dois, o Fabrício Trota, falei ontem, não fez também. Eu já fiz faz um tempo também. Eu tenho muito pouco Bitcoin, para dizer a verdade. Não, hoje o Ether ocupa o mesmo percentual do meu portfólio que o Bitcoin. Mas foi por conta da valorização dele. Não porque eu um dia investi igual, entendeu? O meu investimento maior segue sendo em Bitcoin. Mas que prova a tese que você, no final, né? E alguns pontos, né, disso. Eu acho, primeiro, mostra a questão de o BTC estar no sentido que mostrou algum tipo de insegurança, nem que seja esse spam, que eu não chamo de spam, porque não é um spam, tem utilidade, não estão fazendo para sacanear, simplesmente querem utilizar. Eu acho que é spam. Cara, que spam parece que seria alguma coisa maliciosa para destruir. Eu não acho. Eu acho que é muito. Cara, eu acho, cara. Ô, Daniel, eu acho, cara. Tu acredita que eu acho? É muita teoria da conspiração, hein, João? Os caras estão se unindo para eu juro que eu acho, cara. Eu juro que eu acho, cara. É que spam não tem valor, João. Os caras criaram o Ordinal. Quem criou o Ordinal já ganhou 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares. Não é, entendeu? Spam você gasta. Puta, eu vou gastar $1.000 para fazer a rede do Gustavo não funcionar. Um ataque de DDoS. É um ataque.
Isso daqui não é um ataque. Os caras estão criando coisa em cima. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro em cima, porra. Não é. Sei. Não, eu te entendo no seguinte, que está machucando o Bitcoin. Mas estar machucando o Bitcoin não significa que alguém está atacando. É tipo o cara que gosta de uma menina, só que a outra menina é apaixonada por ele, fica triste porque está ficando com a outra. Entendeu? O cara está ficando com aquele que quer, não é culpa dele que a outra gosta dele. Está fazendo o que gosta. Então, não é um ataque. Porque um ataque, vamos juntar sei lá quantas máquinas, sei lá quanto dinheiro para inviabilizar. Já teve ataque na rede de Bitcoin. Na época do hard fork, em 2017, quando estava o Giran e toda a turma querendo fazer o BCH ser o Bitcoin, os caras atacaram realmente a rede. Queiram dispor a rede. Aquilo era ataque, porque eles estavam colocando o dinheiro deles para prejudicar a rede. Agora, na verdade, é uma inovação, é uma série de maluco jogando JSON, jogando uns scripts em cima do Bitcoin e tá carregando a rede. É outra coisa, não é um ataque. Pode estar machucando, entendeu? Mas não é um ataque. Mas o meu ponto central é que isso está mostrando questões do Bitcoin que mostram ainda mais a importância do Ethereum. Porque não é à toa que o rei está olhando para o príncipe e falando: pô, príncipe, você está bonito demais, deixa eu querer ficar igual a você. Isso aí é uma coisa assim, que mostra a importância. E aí um ponto mais como analista de técnico mesmo, investidor, que como eu troquei tudo, eu fico olhando. Né? Eu troquei os BTC por Ether. Cara, se você olhar, sempre era assim. Todos os ciclos, o Bitcoin caía 3%, o Ethereum caía 8% ou 7%. O dobro no mínimo. Dessa vez, os dois estão andando já não é assim. Bear market. Verdade, isso nunca verdade. aconteceu. E agora ainda já rolou o Xangai, já rolou tudo. Você está vendo uma multidão de negros indo para o stake, sabe? Nos últimos 10 dias, mais de 1 milhão de Ethers a mais foram. Já estamos quase 21 milhões no stake. Cara, isso para mim é uma nitroglicerina num bull run. Você nunca teve uma moeda que competiu com o Bitcoin, os dois, numa corrida de cavalo, para e passo em Bear. Em Bear não tinha para e passo. Ou seja, não é só a gente que está tendo esses pensamentos, enxergando como o Bitcoin talvez não seja mais a única blue chip do mercado e, no mínimo, temos uma outra tão importante ou que valha tanto quanto. No fundo, para mim, é isso. Eu já não chamo o Ether de altcoin faz muito tempo. Eu acho que o Ether é um ativo tão importante quanto, porque você tem aí, a partir dessa blockchain, a possibilidade de construir aplicações que podem descentralizar a informação. E a descentralização da informação, por exemplo, na minha opinião, é tão importante quanto a descentralização do dinheiro. Assim. Então, eu concordo com vocês nisso. Mas eu acho que... porque a pergunta é, né? Na última linha, isso é positivo para Bitcoin ou é negativo? Vocês veem como algo positivo. Eu vejo como algo negativo. Eu acho bom para o Bitcoin. Acho que essa discussão, antecipar essa discussão, João, acho que é essencial, cara. Porque ela ia acontecer. É um pouco do que o Daniel comentou, que eu concordo plenamente. Estava lá. Estava lá a partir de Segwit e Taproot. Antes não estava. Não. Eu acho que a discussão mais da retórica, nem dessa atualização, essa discussão de para que o Bitcoin serve, e aí colocando ele como um reserva de valor, cara, ela talvez ela não fosse sustentável com ela tendo menos casos de uso, com a comunidade diminuindo, etc. Então, assim, essa discussão é uma discussão que estava lá dentro e que agora vem com toda essa parte do BRC20, etc., que traz essa discussão. Então, assim, cara, o Bitcoin, se continuar sendo só reserva de valor, com comunidade decrescente, etc., cara, esse negócio vai cair no esquecimento, vai virar um colecionável. Vai ter valor, etc., mas vira um colecionável. Né? Então, assim, não era uma coisa... Não era uma discussão que a gente nem tinha. Eu não tinha essa visão. Isso não estava no meu radar. Por exemplo, assim, hoje está no meu e está de algumas pessoas que falam, pô, beleza, realmente pode ser esse caminho que vai seguindo. Então, assim, cara, como é que a gente ajusta isso? Vamos tentar pegar o príncipe aí, que nem o Daniel falou, né? Pegar o Ethereum, ver como é que ele fez e tentar ser a plataforma de inovação para frente. Pode ser, é um caminho. E aí vamos ver. Acho que tem aí um caminho para correr aí atrás do Ethereum, mas pode ser um caminho viável e tem espaço ainda para a gente ter as duas redes como sendo redes de inovação do mundo. Né? Boa, aí tá o BRC20, né? BRC-20.io, é tipo um CoinMarketCap, só que de BRC20 a gente vê aqui que já tem um total de 24.677 tokens aqui na rede, a capitalização de mercado de mais de 500 milhões, né? Uma capitalização de mercado muito pequena
em comparação, tem muito projeto que sozinho tem capitalização de mercado maior que essa. Um projeto hoje de 500 milhões de capitalização de mercado é um projeto médio, né? Para pequeno, não é nenhum projeto grande, relevante em Ethereum, ainda é um negócio muito pequeno. Eu fico pensando, o que vai acontecer com a rede Bitcoin se a gente tiver aí isso aqui crescendo muito, sabe? E eu acho que existem incentivos para isso. Está aqui, ó. Um ativo aqui nesse momento fazendo 733%. Esse tipo de coisa aqui eu acho que vai trazer mais usuários para esses ativos aqui, que não tem absolutamente utilidade nenhuma, esses ativos não têm utilidade nenhuma, e vão estar colocando transações para trás, 10 minutos, talvez um bloco, 2 blocos, 3 blocos para trás, de transações financeiras, que é o motivo para o qual o Bitcoin foi criado. Assim. Então, eu pessoalmente não gosto disso, assim. É a minha opinião. Não, sabe uma coisa, você está citando qual é o caminho disso daí, João? O caminho está dado, é só olhar para Ethereum o que aconteceu, né? A rede lota, vamos para o Layer 2, vai ter uma Polygon dentro aí do Bitcoin só para negociar. Então, mas aí, Gustavo, mas aí beleza. Aí não é na time chain, aí beleza. Aí é numa segunda camada. O problema para mim é isso aqui ser na cadeia principal. Isso para mim é um problema. Mas na Ethereum começou assim, né? CryptoKitties também lotou tudo lá, ferrou tudo. Cara, aí não vai dar, cara. O que a gente vai fazer? Layer 2, cria Polygon, etc, para fazer isso. O caminho aqui tá dado. Não tem muito para o que inventar aí. Né? Pode ser uma solução para isso, né? Ou seja, tu joga essas aplicações numa segunda camada e deixa a camada principal como uma camada livre para transações. O problema é que as pessoas vão comparar uma Arbitrum da vida, que já está num roll-up otimista, 7 anos e o outro vai começar na estrada, e os caras começando, não sei se você reparou, todas as monecoin ali só tem 4 letras, porque é o máximo que pode colocar. Tá totalmente tosco aquilo ali. É muito engraçado, vai. É um experimento, né? É um experimento. Os caras estão atrasados em relação a isso, mas isso não quer dizer que eles não consigam fazer o catch-up, mas vão ter que comer grama bastante tempo aí, né? Porque o Ethereum já está muito na frente, né? Eu acho que, no fundo, eu teria uma visão que eu tentaria... Quem sou eu na fila do pão, né? Mas eu tentaria segmentar o Bitcoin para ele fazer bem o que ele... Seguindo a linha do João, sabe? Aumentaria o tamanho de bloco de um jeito que os nodes ainda consigam andar, aumentar o número de transação, facilitar a rede para ela ser realmente... Quem sabe voltar numa ideia original do Satoshi, de ser uma reserva de valor / um meio de pagamento, mas na Layer 1. Esse negócio, a partir do momento que você joga Layer 2 para meio de pagamento, eu acho que o Bitcoin perde 99,9% da utilidade, porque aí eu tenho que acreditar na Lightstream, na Blockstream, na sei lá qual, na Liquid. Eu não quero acreditar nesses caras, é por isso que eu estou no Bitcoin. Eu quero que o Bitcoin seja começo, meio e fim. Né? Então, de repente, se voltasse mesmo para uma visão do Satoshi, talvez fosse um caminho melhor do que tentar competir com o Ether, que você tem um monte de fanático no mundo inteiro, um monte de desenvolvedor louco, que já está trabalhando com Solidity há um tempão. Tipo, a base dali, para tentar fazer o que o Ether faz, vai transformar o Bitcoin em um EVM compatible? Uhum. Não faz muito sentido. Tem uma dúvida aqui, me pediram para pegar uma dúvida do Douglas aqui, Bitcoin não será mais considerado uma commodity devido a essa movimentação dos BRC20? Isso é um ponto interessante, né? Porque o Bitcoin é considerado por alguns uma commodity, né? Isso poderia mudar? Isso poderia mudar com os BRC20, o entendimento do regulador a respeito do Bitcoin, ou vocês acham que não? Não, o que muda é que você pode ter alguns Bitcoins ou Satoshis que não são fungíveis, né? Porque ele já tem coisas em cima dele, né? Desenho de macaco, númerozinho. Talvez esses vão existir Bitcoins ou Satoshis não fungíveis. Né? E aí, quando é não fungível, ele não é um commodity. Mas, assim, 99,9% vai continuar sendo commodity. Mas você tem uma discussão também aí, né? Que é a mesma discussão da Ethereum no final, né? Do Ether, no final das contas. Aí vira, né? Aí vira a mesma discussão. O Ether, em alguns lugares, não é commodity, ele é considerado até uma discussão grande se é valor imobiliário ou não, né? Por conta de como é feito. Não sei, assim, eu acho que eu preciso pensar um pouco mais, eu não tenho resposta, não, mas acho que é uma discussão que vem à tona, sim. Mas o ponto que, pelo menos, o Gary Ansler quis mudar de opinião, né? Porque em 2018 ele dava aula no MIT falando que era commodity, né? Depois, quando ele foi para a SEC, ele nunca falou que não é commodity, mas o que ele quer dizer é, se você está usando essa commodity
para ganhar algum tipo de receita, tipo fazer staking, aí não é mais uma commodity, chama security, né? Por isso que ele também, se olhar lá nos debates na Câmara, no Legislativo americano, em nenhum momento ele cravou que o Ether é security. Não, né, ainda tem essa dúvida, mas o que eu digo assim, agora essa dúvida se estende talvez para o Bitcoin também, né? A hora que ele vira uma rede mais parecida com a rede da Ethereum. Eu acho que é mais da linha de ser fungível ou não fungível, né? Porque se ele é não fungível, ele não pode ser commodity, né? Commodity, você pega grãos de soja e joga, tem milhares de grãos. Sim. Então, mas aí tanto o Bitcoin quanto o Ether são fungíveis, né? Por enquanto, sim. Mas o Satoshi talvez não. O Satoshi você consegue escrever. Não. Os Satoshizinhos lá, tanto que tem o BitDove lá que ficava bravo. Vocês estão destruindo os Satoshizinhos. Vocês não estão dando valor, chorando no Twitter lá. Porque parece que você escreve os negócios em cima e meio que você tenta o Satoshi, sabe? Você numera ele, você faz um negócio que deixa ele, na visão dele, inutilizável. Porque você não consegue tirar depois. Você deixa ele pesado e depois você não consegue apagar o que você escreveu, entendeu? Então vai ser muito pesado para mandar esse Satoshi. É muito caro mandar, não vale a pena. Entendeu? Entendi. Não, e essa é uma particularidade da rede que fica ruim daí, né? Porque aí você não fica... Todas as transações com todos os Satoshi têm o mesmo preço, né? Vão ter essas transações de Satoshi mais caro ou mais barato, depende do que Satoshi que você tá. Puta, aí vira uma zona. Exato. Ó, galera, 1h07 já de papo, 330 pessoas nos assistindo aqui. Vamos ter gota, as gotas dependem do número de likes, né? Quantos likes nós temos lá no teu canal, ô Gustavo? A gente vai somar. O meu galera tá tranquila hoje aqui, ó. Eu vou fechar agora aqui, hein? Deixem o like. Ó. Temos no meu canal, nesse momento, 245 likes. Deixa eu só entrar no meu aqui, eu tô entrando no meu. Galera, desce o like aí que eu quero pegar na minha gota também. Quando fica pouca gota, deu uma pumpadinha aqui, deu 260, tá? Eu vou arredondar para 260 para vocês. O meu tá com 14. Então, pronto, 275 gotas, tá? Agora deixa eu ficar com o dedo no Enter aqui, calma aí. Acesse aí gotas.social. Deixa eu botar aqui na tela, gotas.social. E eu vou compartilhar já com vocês aqui, vou mintar aqui a gota agora. Estou preparando o código. Pedir para vocês, enquanto se inscreverem nos canais, ativarem os sininhos e deixarem os likes. No meu canal agora, Gustavo, é o seguinte, para comentar tem que estar inscrito. Boa. Tem que estar inscrito. Não tô obrigando a pagar nada, mas para comentar tem que estar pelo menos inscrito, né? Não custa, né, cara? Isso é uma funcionalidade do YouTube? É só arrumar? Do YouTube, cara. Eu não conhecia, agora para comentar tem que estar inscrito. Ele não precisa ser membro, não precisa pagar nada. Eu não quero comentar e não quiser escrever, beleza. Agora, para comentar tem que estar inscrito. É o mínimo. O cara porque muita gente não se inscreve porque tem preguiça de abrir conta no YouTube ou se cadastrar no YouTube. Porra, deixa de ser preguiçoso. Se o João fosse preguiçoso, não tinha live todo dia no canal dele, né? Exatamente. Ó, pessoal, acesse então gotas.social e o código é BTCL2. BTCL2, a gente está falando um pouco sobre isso, né? Sobre como seriam soluções de segunda camada. E a gota de hoje é alinhado ou desalinhado? Essas mudanças na rede Bitcoin alinham ainda mais ou desalinham os incentivos? Essa análise é importante de ser feita porque pode dar indícios a respeito do futuro da rede e do ativo. Foi um pouco da discussão que a gente teve aqui hoje. O Gustavo e o Daniel têm uma opinião, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Ninguém aqui, obviamente, veio do futuro, então ninguém sabe o que vem pela frente, mas a gente tentar entender o que está acontecendo e quais são as consequências de tudo que tá rolando agora, é sem dúvida nenhuma algo muito importante. Consegui. Oi? Consegui. Conseguiu? Aí, ó. Ele entra em fila, ó, tá 227, ele vai baixando um pouquinho, daqui a pouco ele zera. Aconteceu isso comigo também, né? Eu até falei com o Ariel em relação a isso. Ele vem devagarzinho, de repente, buf. Daqui a pouco ele zera. É assim que ele tá colocando a fila na Polygon lá pra... Aí, ó, zerou. É isso aí. Quem pegou a gota aí, pode vir aqui deixar um comentário, ó, comentem talvez o que vocês acharam da live. Fiquem à vontade, tá aqui, ó, o Gustavo já comentou. O Gotex, o Fintrander, foi rápido. Gustavo, Ricardo Pinheiro, Eduardo Boff, Brunoche, Arcanjo, Kryptoniano, Lege, Mad Ferrari. Aqui a gente pode clicar para ver mais e ele vai carregando mais comentários. Já temos nesse momento 60 comentários, então fiquem à vontade para registrar aí os comentários de vocês.
Aqui na Gota, isso não vai travar a rede do Bitcoin. Aqui tá limpo, aqui não tem problema. Mas, galera, 1 hora de papo já. Daniel e Gustavo, considerações finais. O que vocês têm para compartilhar com a galera sobre esse tema? Qual que é a conclusão de vocês? Vai lá, Daniel, puxa a fila aí. Olha, primeiro, cada vez mais certeza da importância do Ether no game. Cada vez mais gente, ontem, Fabrício Tota, tá, diretor de novos negócios da Mercado Bitcoin. O cara tem 2/3 em Bitcoin e 1/3 em Ether. Eu acho que muitos desses debates que a gente teve hoje vão ser debates que as pessoas vão ter, primeiro, dentro do meio cripto, as pessoas de mente aberta, né, não os cabeça fechada, e depois o grande público. Então, eu acho que essa live é uma live que traz muita verdade, no sentido que nós mostramos as nossas dúvidas, e não que a gente chega cheio de certeza aqui cagando regra. E aí o que eu posso falar é: entrem na Amazon, coloca Daniel Duarte. Ô, Daniel, manda o link aqui no chat privado. Tem gente pedindo o link pro livro. Manda o link aqui no chat privado, por favor, e aí a gente compartilha aqui no chat. Vou mandar, porque eu realmente acho que muito do que a gente está discutindo agora, eu coloquei no livro, sabe? Então, eu diria que se você é uma pessoa que está fazendo DCA em Bitcoin, seria a hora de fazer agora o DCA em Ether. E não é que o Bitcoin não vai subir, mas o Ether vai subir mais. O Ether está mais preparado para o futuro, para todo esse mundo de inovação, do que o Bitcoin. Então, assim, a questão é, estamos no momento para estudar todas essas novidades que não param de chegar, né, galera? Por um lado isso, aí vem inteligência artificial. Tem muita coisa nova chegando. É o momento de estudar novas tecnologias. E o que eu deixaria de final é, eu vou sair desse papo cada vez mais bullish que o Ether vai sair com uma grande blue chip no final desse próximo bull run. Não que ele vai ser mais caro do que o Bitcoin. O Bitcoin pode ser $40 mil, o Ether 15. Mas, de qualquer forma, já vai multiplicar bem mais do que o Bitcoin nessa subida. E eu acho que quando acabar esse bull run, possivelmente a gente vai estar, no mínimo, as pessoas enxergando no mesmo nível. Boa, Gustavo. Boa, Daniel. Não, cara, meu comentário, assim, acho que tem duas coisas. Uma, eu escrevi um texto essa semana, e eu escrevendo, eu gosto muito de escrever, porque me ajuda a alinhar o pensamento e chegar a conclusões, né? Sobre o que vale nesse mundo de Web3, né? Então, assim, o texto é, quando tudo virar commodity, o que vai valer? Tá lá no site da Fintrender, fintrender.com, né? Quem quiser entrar e ler, porque é muito legal como é que é o mindset que a gente tem que ter em relação ao Web3, em relação a tudo que a gente está tendo hoje, né? Então, assim, essa ideia de que o valor está na interação, está na commodity, está nas pessoas, e isso é importante, porque dá um skip aí que você vai ver que acho que o texto deve ser o primeiro ou o segundo, o João. Aí embaixo da foto, nem embaixo da foto, aí. Aquele texto tem um monte de gente ali do lado esquerdo ali. Esse. E aí, é bem legal esse raciocínio de o que vale nas coisas, o que tem valor. Eu acho que essa discussão do BSC20 no Bitcoin trouxe exatamente essa discussão para dentro do Bitcoin. Né? Assim, qual é o valor do Bitcoin? O que ele tem de valor? Que é um pouco do que a gente tentou colocar agora, né? A comunidade, a rede, tem que ter inovação, não tem que ter inovação, tem que ser parado, tem que ser usado para meio de pagamento, tem que ser uma commodity ou não. Então, assim, eu acho que essa discussão e esse mindset de tentar ver onde está o valor das coisas é importante, e que no Bitcoin estava meio parado, que acho que era um pouco essa discussão, e que agora volta, e que a gente discutiu bastante. E como sempre, cara, obrigado, João, e obrigado, Daniel, que assim, eu gosto dessas discussões porque ela vai ajustando a forma minha, né, de pensar. Assim, eu começo com algumas dúvidas, algumas dúvidas vão ficando pelo caminho, algumas dúvidas vão surgindo, e no final dos contos eu saio daqui com uma coisa melhor, né? Não sei se mais claro ou não, às vezes eu saio com mais dúvidas. Exato. Quando a gente discute, a gente sai melhor, né? É ótimo, então acho que é um pouco disso. Obrigadão aí por isso, que eu adoro essas discussões. E é isso. E o João tem feito debates incríveis, João. Acho que essa tua honestidade intelectual de, no fundo, você ser um grande curioso e ter mais dúvidas do que certezas ajuda pra caramba, sabe? Eu acho que tenho visto várias de vocês dois, você com outros convidados. Não canso de exaltar, assim, é um canal que, nível mundial, está trazendo, no mínimo, as dúvidas que a gente tem, sabe? Mais uma vez, parabenizar. Tá show de bola. Ó, a Flávia aqui virou membro de um dos dois canais, não sei qual foi, mas Flávia, obrigado pelo suporte, seja muito bem-vinda, ou aqui ou no canal da Fintrender. Agradecer a galera
que está nos acompanhando até agora. Mais uma vez agradecer o Gustavo, o Daniel pela participação nessa live que é transmitida simultaneamente no meu canal e no canal da FinTrender. E para quem é membro do Zero Paralelo, daqui a 45 minutos temos uma community call lá dentro para falar sobre o Remark, o principal projeto de NFTs da Polkadot. A gente está se atualizando a respeito desse assunto. Fizemos 2 lives nas últimas segundas-feiras sobre o tema e vamos continuar agora, daqui a 45 minutos, lá na Community Call com o Evan Good, que está aqui no chat, que é Community Manager da Remark em português, beleza? Então é isso, Daniel, muito obrigado. Gustavo, obrigado mais uma vez por compartilhar aí a transmissão. A todos que estão nos acompanhando, muito obrigado. Eu estou de volta amanhã, às 7 da manhã, mais uma vez, para falar um pouco mais sobre cripto. Um grande abraço a todos, até a próxima e tchau.